Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma manhã para estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. E eu convido a todos que fechem seus olhos para a gente iniciar fazendo uma oração, pedindo para que o Senhor nos ajude nessa manhã. Pai, nós te louvamos por mais um dia de vida, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. E neste momento, ó Senhor, colocamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos que o Senhor venha trazer para as nossas vidas a clareza, Pai, aquilo que o Senhor tem para a gente com relação à Tua palavra, que nós possamos aprender, que nós possamos observar, ó Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e que possamos ser edificados. Fala conosco, ó Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu nessa manhã preparei um estudo para compartilhar com os irmãos, falando a respeito de altar. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de altar, entender qual que como que funcionava, como que era usado, o que que a Bíblia nos fala a respeito de altar. E para isso eu preparei uma, uma apresentação para compartilhar com os irmãos. Tá? Bom, nós vamos falar então a respeito de altares. Por que que eu trouxe esse tema? Nós cantamos, falamos a respeito de altar, falamos de estar com a vida no altar, fazemos várias menções a respeito de altar, e nas minhas leituras e fazendo alguns estudos, eu achei bastante interessante o tema e resolvi trazer para compartilhar com os irmãos nessa manhã. Tá? Primeiro, vamos ver a definição de altar. Os jovens com quem eu tenho trabalhado bastante ao longo do ano já sabem, conhecem um pouquinho da forma como eu gosto de trabalhar. Antes de falar a respeito de algo, é importante a gente entenda qual que é a definição. Eu olho sempre para o dicionário, eu olho sempre qual que é o sentido, para a gente entender na nossa língua o que é aquilo que a gente está trabalhando. Então, no dicionário, a definição de altar, a primeira definição que ele traz é espécie de mesa alta onde sacerdotes de religiões diversas oferecem sacrifícios aos deuses ou fazem imolações. Tá? Outra definição é uma pedra retangular, mais ou menos do formato de uma mesa, onde se celebra o sacrifício da missa. A gente já consegue identificar algumas referências próximas, né? Que é a questão do formato. É normalmente retangular e parece uma mesa, né? Já temos aí alguns pontos em comum. Terceira definição do dicionário: lugar elevado para oferecer sacrifícios aos deuses ou heróis. Viram que essas três primeiras definições, elas falam a respeito de oferecer sacrifícios, de oferta, né, para deuses em várias religiões, né, e o altar, ele tem essa definição. Algumas outras que o dicionário traz na maçonaria, é uma mesa triangular, que quem toma assento é o venerável e outros dignatários, então isso é algo específico, né? No sentido figurado, é o culto religioso, ou amor intenso, adoração, devoção, veneração, e na astrologia, com a inicial maiúscula, é uma constelação austral, tá? Então essas são as definições de altar que nós encontramos no dicionário. Mas vamos falar um pouquinho sobre o histórico de altar na Bíblia. Tá? Mesmo tendo como objetivo oferecer, né, ofertas e sacrifício a Deus,
O altar ele não surgiu nas primeiras ofertas. Caim e Abel fizeram ofertas, mas nós não encontramos no texto nenhuma menção ao altar. Está lá em Gênesis 4, e eu estou com o texto aqui para fazer a leitura, né? Eu vou ler a partir do meio do versículo 2, tá? Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado, tá? Então na Bíblia, as primeiras ofertas que nós temos na Bíblia são essas, de Caim e Abel, e não temos nenhuma menção a um altar. Quando nós encontramos a primeira menção a um altar? A primeira menção foi no altar que Noé fez para oferecer a Deus o sacrifício depois que eles desceram ali daquele grande barco. E uma curiosidade que eu trago para os irmãos, essa imagem, essa pedra, ela é considerada pela arqueologia como esse possível primeiro altar que Noé construiu, tá? Então eu fui buscar nos estudos e é considerado pela descrição da Bíblia, onde o barco possivelmente parou e tudo mais, esse aqui é considerado o primeiro altar, tá? Vamos ler esse texto de Gênesis de 8, de 20 e 21, para ver como é que isso aconteceu. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa foi a primeira aliança que o Senhor fez com, com a humanidade, que foi após a oferta de Noé. E nós temos aqui algumas características do texto bíblico que nós vemos a fidelidade de Deus. Nós vivemos dias difíceis, dias de pandemia, e é um momento em que muita gente questiona a soberania de Deus, questiona se Deus, por que que Deus permite, enfim, aquela coisa que a gente conversa todo, é só um parênteses na nossa aula, mas nós vemos aqui na palavra de Deus que Deus prometeu que ele nunca mais acabaria com os seres vivos, que ele não acabaria com todos os seres vivos. E enquanto a terra durar, haveria plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno. É a palavra do Senhor se cumprindo a cada dia. Mas seguindo aqui para o nosso tema, que são os altares, nós temos diversos tipos de altares, e quando a gente fala de altar, muita coisa pode vir na nossa cabeça. Essas imagens que eu selecionei e estou apresentando para os irmãos são alguns exemplos de altares, tá? Então, eles têm características específicas e a própria Bíblia, em alguns casos, ela vai citar como que era o altar. O altar deveria ser construído com 12 pedras, em alguns casos. Outros, o altar tinha ouro, enfim, tinha várias situações. Esses altares que tem na imagem são altares maiores, né, para ofertas maiores, mas existiam altares menores, que era, por exemplo, para queima de incenso, que é uma coisa menor, né, não é tão grande assim, mas enfim, algumas imagens de alguns altares, tá? E especialmente no comecinho da Bíblia, nós temos várias referências a altares.
Os patriarcas, eles construíram inúmeros altares. Como nós já lemos, né, o primeiro foi Noé. Depois nós temos Abrão, ainda Abrão, ele também construiu altar, está lá em Gênesis 12, 7, 8. Então, vamos fazer a leitura. Gênesis 12, a partir do versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: Darei essa terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel e Oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o seu nome. Tá? No capítulo 13 de Gênesis, lá no versículo 4, nós temos outro altar. Né? Na verdade, é a referência a esse mesmo altar. Eu vou ler a partir do versículo 3 para os irmãos entenderem o contexto. Do Negueb prosseguiram em sua jornada, acampado ao longo do caminho, em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abraão havia construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Vejam que esse altar, quando Abraão construiu, ele tem uma característica. O Senhor falou com ele ali, ele construiu um altar. Ele seguiu viagem e na volta, passando pelo mesmo local, ele voltou a adorar o Senhor ali naquele altar. Tá? Mais para frente, Abrão já não mais Abrão, e sim Abraão, nós temos no capítulo 22, uma história que todos nós conhecemos e que faz é uma história que é um marco na história das religiões, eu diria que de todas das três principais religiões, que é quando Abraão vai levar o seu filho Isaque ali para sacrificar. No capítulo 22, versículo 9, diz assim: Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou o seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Tá? Então veja, Abraão construiu um outro altar e iria ali oferecer um sacrifício a Deus, que por enquanto, né, nesse momento da leitura, era o seu filho Isaque. Mais adiante, no capítulo 26, nós temos Isaque construindo um outro altar. Eu farei a leitura a partir do versículo 23 também, para que os irmãos acompanhem o contexto. Dali, Isaque se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite da sua chegada e disse: Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. E Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Nós vemos aí mais uma vez o altar aparecendo como um local onde Deus havia aparecido, onde Deus havia se mostrado para o teu servo. E nós temos também altar erguido por Jacó, capítulo 33. Tudo isso em Gênesis, tá, irmãos? Todos esses textos no livro de Gênesis. Depois de percorrer, a partir do versículo 18, depois de percorrer todo o caminho desde Padã Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado, por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de El Elohi Israel. Veja que Jacó, ele construiu esse altar a Deus para fazer uma oferta de gratidão
por ter comprado as terras. Tá? Então, mais uma função do altar. Daqui a pouco a gente vai ver todas essas funções juntinhas, né? Só estou passando pelos textos bíblicos para a gente ter todo o histórico. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 35, Jacó ainda tem outras duas passagens falando a respeito de altares. No capítulo 35, versículo 1, Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Veja que aqui é Deus que fala para Jacó ir para outro lugar e construir um altar. Nos versículos 14 e 15, Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois, derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e a ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus havia lhe falado. Vejam quantos altares e as finalidades para qual esses altares foram construídos. Os altares, eles eram considerados lugares sagrados para quem o construía e para aqueles que viviam juntos, para a família e tudo mais, porque representava ali um lugar onde Deus havia se revelado. Então, quando Deus falava com os seus servos ali, eles consideravam aquele lugar um lugar sagrado, e ali eles construíam um altar para fazer oferta de gratidão ou para, enfim, fazer de alguma forma aquilo que Deus havia mandado, né, como foi o caso de Abraão, quando estava levando o seu filho para oferecer em sacrifício, e depois, pela sua obediência, o Senhor enviou um cordeiro ali para substituir Isaac, tá? Mas aqueles lugares, eles eram considerados lugares sagrados, eram lugares onde Deus havia se revelado para os seus filhos. Vocês começam a entender agora um pouquinho o porquê que nós temos, nós chamamos, por exemplo, o púlpito, né, lá, de altar, o lugar onde Deus vem, o lugar onde Deus fala, consegue fazer associação desses pontos, né? Dentro da Bíblia, na história, o que que acontecia e como que nós vivemos hoje, né? Os altares, eles também marcavam a apropriação pessoal de áreas da terra que era prometida e indicava ali a conquista de território. Quando o povo chegava no lugar e conquistava aquela terra, a gente tem outras passagens mais à frente, quando o povo conquistava, construía um altar ali a Deus em gratidão, como a gente viu ali, por exemplo, em Jacó. Jacó, ele comprou a terra, ok, mas não deixava também de indicar ali uma conquista daquele território. Ele conquistou comprando, né? Mas teve outros territórios que foram conquistados com guerra, com dominação, enfim. O altar, ele marcava a apropriação pessoal. Quando você chegava no lugar e via ali um altar, fala, isso aqui é de alguém, tem dono isso aqui. Por quê? Porque alguém construiu aqui um altar para fazer oferta de gratidão pela conquista daquele lugar, tá? Então o altar tinha também essa função. E os altares, eles poderiam ser construídos de diversos materiais, de madeira, argila, tijolos, pedra, metal. No comecinho, aí em Gênesis, era principalmente pedra, mas nós vemos mais adiante em outros livros, Isaías, em Ezequiel, nós vemos outros materiais também sendo utilizados para construir o altar, tá? E também, outro detalhe, né, que o formato normalmente se assemelhava a uma mesa, eu já havia chamado a atenção desse ponto no comecinho, quando estávamos falando da definição. Tá bom, e como que era o funcionamento do altar? Como que funcionava o altar? O porquê daquela mesa? O porquê daquela situação? Bom, o altar, a função dele era fazer essa oferta de sacrifício, para queimar, né, aquela oferta, porque ao queimar a oferta,
você estaria transferindo, né, transferindo aquela sua oferta do mundo visível nosso para o mundo invisível e assim chegaria a Deus, né? Então, a ideia do altar era essa. Era assim que ele funcionava. Ele tinha esse sentido, esse significado de fazer a transferência de um lugar para o outro. E pela sua ligação com o divino, era um lugar onde você mandava encomendas, era um lugar onde você fazia um teletransporte, né? Digamos assim, daquela sua oferta para Deus. Muitas vezes, fugitivos e criminosos, eles subiam ali no altar, porque ali eles não eram, de alguma forma, eles não eram capturados, né? Eles tinham, por algum tempo, eles teriam algum tipo de imunidade, digamos assim. Tanto é que nesse texto de Êxodo 21, que eu vou abrir aqui para lermos juntos, na lei, a lei ela é criada para tirar essa possibilidade. Êxodo 21, versículo 14. Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Isso aqui é Deus falando, né? Então, se alguém matasse alguém, seria capturado e morto, mesmo que buscasse refúgio em meu altar. O criminoso ali, o fugitivo, enfim, dependendo do que tivesse acontecido, o que ele fazia? Ele estava em fuga, ele corria para cima de um altar, porque o altar tinha aquela ligação com o divino. Então, as pessoas não iriam pegar, não iriam matar ali em cima, porque ali em cima matava-se os animais, mas como oferta a Deus, e não pela captura de um criminoso. Então, existia essa situação, e as pessoas elas tinham medo de pegar, ou de colocar a mão, ou de fazer alguma coisa com aquilo que estava ali em cima do altar. E nós vemos muita semelhança com o que nós temos até hoje, né? Tem muita gente que tem medo, ou enfim, é, não toca em coisas que estejam em altares, seja falando de igreja, né, do altar, do lugar ali, ou em outras religiões, quando tem altares, as pessoas têm medo, preocupação, não quer pegar, tem uma série de situações. Isso vem até os nossos dias. Nós estamos falando de um texto de Êxodo, quando o povo estava ali caminhando pelo deserto. E isso chega até os nossos dias, em certa medida. E falando a respeito dos nossos dias, como que é o altar no Novo Testamento e hoje? Como nós vemos o altar hoje? Eu já antecipei algumas coisas que, que existem várias associações ao altar como ele era no Antigo Testamento e como ele é hoje. Mas vamos ver aqui com detalhes. As funções e o entendimento sobre o altar, ele permaneceu o mesmo no Novo Testamento e ele continua em nossos dias. Prestem atenção nesse detalhe. A mesma função dos textos que nós lemos no Antigo Testamento, a mesma função, a ideia, o funcionamento, todas as coisas, eles permanecem até hoje nos nossos dias. Tá? O altar ele continua sendo um lugar para oferecer ofertas e sacrifícios. Em outras religiões é utilizado dessa forma, e para a gente nós vamos ver também que o altar ele manteve essa função. Tá? Continua sendo um lugar sagrado onde Deus se revela. Tá? O altar, ele permanece também com essa característica, continua sendo um lugar sagrado onde Deus se revela, um lugar onde Deus fala, um lugar onde existe um contato direto com o próprio Deus. Ele simboliza também a posse do local, a conquista de território, tá?
eles continuam sendo construídos de diversos materiais e ele continua com a função de transferir as ofertas e sacrifícios do mundo visível para o mundo invisível. Aí você pode estar pensando assim, ué, mas como assim? A gente não faz mais a maioria dessas coisas, a gente não entende mais que exista necessariamente um local sagrado onde Deus se revela, mas eu trouxe essas funções do altar e trago a justificativa bíblica para tudo isso, porque essas são as coisas que se mantiveram. Mas, e outra coisa, ele continua servindo de refúgio, continua sendo servindo como refúgio. Mas o altar ele teve uma alteração do que nós lemos do Antigo Testamento, dos textos que nós lemos, para o dia de hoje. O altar ele mudou o formato. Ah, pastor, mas em outras religiões ou em outras coisas que a gente vê, o altar continua aparecendo com uma mesa, ele continua tendo aquele mesmo jeito e tudo mais. E eu digo para vocês que não. A única alteração do Novo Testamento para cá é que mudou o formato. Esse é o formato do nosso altar. Esse é o formato. E aí eu vou mostrar para vocês agora as características que eu falei no slide anterior, que ele manteve, e vou mostrar para vocês como que ele manteve. Tá? Altar para o sacrifício perfeito. O sacrifício de Jesus na cruz, ele serviu para purificar o pecado de toda a humanidade. Esse foi o sacrifício perfeito. Foi o sacrifício perfeito e é o sacrifício que ele foi muito além do que simplesmente para aquele momento. O sacrifício de Cristo foi suficiente para livrar e perdoar o pecado de todo ser humano que existiu desde Adão e todos os que viriam, incluindo a gente e as próximas gerações que tiverem até que o Senhor volte. Então, o sacrifício de Cristo, ele foi o sacrifício do Cordeiro perfeito. Em Hebreus, versículo 9, de 11 a 15, diz assim: Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presente. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas e nem faz parte desse mundo criado. Com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Que se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Olha que texto maravilhoso. Este é o altar que foi construído para ser ali oferecido o sacrifício do Cordeiro perfeito. E no texto aqui, em Hebreus, é muito claro, se sangue de bode, de bezerro, de outros animais, junto com as cinzas, eram suficientes para purificar pessoas que estavam, e fica muito claro ali, né, cerimonialmente impuros, quanto mais o sangue do próprio Cristo. E veja que neste texto ele faz menção ao primeiro altar que nós falamos no comecinho, que foi o altar construído por Noé, porque ele fala aqui a respeito, no finalzinho ali do texto, porque foi Cristo que morreu para libertá-los do castigo do pecado que haviam cometido sob a primeira aliança. Qual foi a primeira aliança? Não foi a aliança com Noé, que Deus nunca mais destruiria a humanidade, que nós lemos esse texto?
Depois daquilo, depois do primeiro altar, o ser humano continuou pecando, continuou errando, e aí veio Cristo como o sacrifício perfeito e foi colocado nesse altar e foi oferecido a Deus. E através dele, do seu sangue, todos, desde a primeira aliança até os nossos dias e até os dias que o Senhor quiser nessa terra, são alcançados por esse sangue. O altar ele continua sendo o local da revelação de Deus. Jesus é a perfeita revelação de Deus para a humanidade. É a perfeita revelação. Olha o que diz o texto de Hebreus, dos versículos de 1 a 4, no primeiro capítulo. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados, por meio de profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Vejam só, existe dúvidas de que a revelação perfeita de Deus para o ser humano foi a vinda de Cristo? Eu acho que não. Através de Jesus, nós temos a revelação do próprio Deus. Através de Cristo, nós temos ali o próprio Deus falando conosco. Então, essa função do altar, de ser um lugar para a revelação de Deus, ela continua valendo até hoje. O altar, ele também continua com a sua função de demonstrar posse, conquista de território. Através desse altar, nós somos declarados propriedade exclusiva de Deus. E durante a abertura, inclusive, da nossa escola dominical, o pastor citou o texto que vem de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse altar, ele continua demarcando ali conquista de território. Nós fomos conquistados, nós fomos comprados por um alto preço, que foi o sangue de Jesus, que foi vertido neste altar. Então, essa função, ela continua até hoje valendo, mostrando a conquista de território, mostrando a posse de território. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. E o preço foi pago através do sangue de Jesus. Assim como Jacó construiu um altar para agradecer a compra daquela terra, o sangue de Cristo foi a conquista, a posse desse território que são as nossas vidas. Os materiais com que o altar eles eram construídos, eles eram muitos. E eles continuam sendo ainda hoje. Porque materiais, quando eles eram juntados, pedra, tijolo, argila, quando eles se juntavam ali e passavam a exercer aquela função, eles deixavam de ter o seu valor ou a sua característica individual e passavam a compor algo muito maior, que era o altar. E também hoje os materiais para a construção de altar, eles são muitos. E depois que eles fazem parte desse altar, eles também mudam. Eles passam a não ser mais material individual, e sim compor o altar. Cristo ele continuou utilizando diversos materiais para o altar. Gálatas, capítulo 3, de 26 a 29, diz: Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher.
pois todos vocês são um em Cristo, e agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiro dele segundo a sua promessa. Vocês conseguiram identificar os materiais do altar? Judeu, gentil, escravo, livre, homem, mulher. E nós podemos colocar todos os outros materiais que nós temos hoje. Todos os outros. Vivemos em dias de muitas discussões, de discriminação, rico e pobre, negro e branco, todos os tipos de materiais, quando eles são unidos a Cristo, quando eles entram nesse altar, nós perdemos essas qualificações individuais e passamos a fazer passamos a fazer parte de algo maior, que é o altar. E esse texto, inclusive, ele reforça o anterior da tomada de posse. Olha o versículo 29. Agora que pertencemos a Cristo, o pertencimento. Como que aconteceu esse pertencimento? Aconteceu pelo altar, pelo sacrifício que aconteceu no altar. Tá? Então, os utilizados para a construção do altar, eles são muito. O altar também ele continua a ter essa função de transferir os sacrifícios do mundo visível para o mundo invisível. De que forma? As nossas ofertas, elas são recebidas por Deus. Os nossos sacrifícios, eles continuam acontecendo. Não são mais sacrifícios de vida, não é mais sangue. Mas nós temos ali em Romanos, capítulo 12, no primeiro versículo seguinte: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Nós continuamos ainda, meus irmãos, a mandar as nossas ofertas, os nossos sacrifícios para Deus de uma forma diferente. Não é mais preciso tirar a vida, não é preciso mais derramar sangue, porque o sangue de Cristo foi suficiente. Foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados, para trazer tudo aquilo que nós precisávamos. Foi o suficiente para conquistar a posse dessa terra. Então, esse papel do altar, ele continua também funcionando até hoje. Estamos já no finalzinho. Penso que é desnecessário falar a respeito de que o altar continua sendo um refúgio certo e seguro. Não é verdade? Mas vamos falar. Cristo, ele é o nosso refúgio. Então, essa função do altar não era necessariamente uma função, mas ele era utilizado para isso, para que fosse um refúgio. Ele vale para a gente até hoje. Ele vale e nós continuamos buscando refúgio no altar. Em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29, diz: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos. E eu acho que eu acabei trazendo o mesmo texto, mas, de toda forma, houve aqui um pequeno erro de edição no texto, e eu acabei repetindo o texto do versículo anterior. Mas, de toda forma, eu acho que não há dúvidas para nenhum de nós de que nós temos refúgio certo e seguro no Senhor. Nós continuamos buscando refúgio no Senhor. Nós oramos e pedimos e continuamos buscando no Senhor o refúgio, porque a nossa salvação vem dele. É em Cristo que está o nosso refúgio certo e seguro. Nele nós temos plena condição de tranquilidade, de paz e de justiça, mais do que tudo. Principalmente justiça. Porque quando nós buscamos refúgio para alguma coisa, normalmente nós lidamos com situações de injustiça, né? E nós temos a justiça certa em Cristo, nós temos um refúgio nele, nós continuamos buscando, nós continuamos sempre procurando estar no centro desse altar, que é a cruz do Calvário, que foi onde foi vertido ali o sangue de Cristo, para ali encontrarmos refúgio.
Por quanto tempo? Nós lemos ali no texto do começo da Bíblia de que a palavra de Deus é que não adiantava buscar refúgio ali, né, para aqueles que haviam matado e tudo mais. Mas para a gente não tem mais essa lei. Para a gente não tem mais essa lei. Hoje nós temos o refúgio completo em Cristo, porque ele verteu o seu sangue. E como nós lemos também em outros versículos, se sangue de bode e de novilho, um cinza era suficiente, quanto mais o sangue de Jesus. E nós temos um adicional nisso tudo. Ele continua conosco até hoje e continuará para sempre. Jesus ele prometeu, e lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós temos esse altar conosco todo o tempo. Cristo ele continua conosco, ele não vai nos deixar. Então essa função do altar, ela também permanece, é a da presença constante. E que nós possamos lembrar sempre que as nossas vidas devem estar sempre diante do altar do Senhor. E nos nossos dias, e o último altar que nós tivemos é a cruz do Calvário. Que nós possamos manter sempre as nossas vidas ali, que ali haverá sempre esperança, ali haverá sempre o contato com Deus. Deus sempre se revelará a nós através deste altar. Amém? Meus irmãos, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa manhã. Que Deus abençoe vocês, que nós tenhamos um domingo abençoado. Para aqueles que vão assistir esse estudo depois, que o Senhor também possa os alcançar e os abençoar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por essa manhã, pela sua palavra, Senhor, que a cada dia, cada vez, Senhor, que abrimos para ler, para meditar, o Senhor fala conosco mais uma vez. Te agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício de Cristo, por ter alcançado as nossas vidas. Te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor estabeleceu ali, Senhor, posse das nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue olhando para o teu povo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de fazer parte da tua igreja. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar do teu amor para os meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado com todos nós. Continua abençoando o nosso dia, continua abençoando as nossas vidas. Continua, Senhor, nos sustentando no seu amor que é infinito e na sua misericórdia, Pai, que não podemos mensurar. Obrigado. Fica conosco, ó Pai, nós te oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe e até mais tarde.